Olá, olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elias, sou apresentador do podcast Conectados com Deus. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial para mim, para minha família, porque ela fez parte de um episódio muito especial da minha casa, que foi o meu casamento. E eu vou deixar que ela se apresente aqui para vocês, então dê uma olhada com quem nós estamos aqui hoje para aprender mais sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e escutar mais uma testificação sobre o poder de Deus de transformação nas nossas vidas. Olá pessoal, me chamo Cleudir, nós somos do Ministério Avivamento Bíblico e sou mãe, esposa, meu esposo Ezequiel, como todos conhecem, o Ziquinha, mãe do PH, Pedro Henrique, Lucas Gabriel. Nós estamos nessa caminhada já há 24 anos. Glória a Deus. E é isso. Feliz. Que bom. Pra gente é um prazer tê-la aqui hoje para contar um pouco mais da sua história, né? Porque, como a irmã falou, ela é do Avivamento Bíblico, a gente é da Assembleia. E aí a gente quase não conversa, não tem, então a gente vai ter essa oportunidade. Eu não poderia começar de outra forma, a não ser perguntando para a irmã como é que começou a sua caminhada com Deus. Irmão, na verdade, há 24 anos eu passava por alguns vales. E foi o período em que eu e Ezequiel nós nos aproximamos. Nós trabalhávamos juntos, né? E aí nesse período que nós trabalhávamos juntos, eu já tinha ouvido falar de Jesus através da minha tia, da minha mãe. Minha mãe era do ministério, acho que só o Senhor é Deus, se não falha a memória, nesse período. E ela disse que ela já orava muito por mim. Minha tia, a tia Ivanilde, era esposa de pastor, né? Saudoso pastor Eustáquio, tio Eustáquio, pai do Joabe, da Dalete. E eu creio que naquele período eles já oravam muito por mim. Eu falo que eu sou fruto das orações de muitas pessoas, mas em especial da minha mãe, da minha tia, e no olhar do pastor, do tio Eustáquio, eu sabia que ele sempre orava por mim também. Naquele período em que eu e Ezequiel trabalhávamos juntos no mercado, começou a surgir a nossa história. Éramos amigos e aí os sentimentos começaram a mudar. O Ezequiel, nascido e criado no Avivamento Bíblico, né? E aí, naquele período, ele também estava afastado dos caminhos do Senhor. Foi o período de escassez da vida dele. E aí ele afastado, e aí diz ele que não conseguia dormir sem orar, porque aquele que é chamado é chamado, aquele que é escolhido não adianta, ele não tem escolha. Eu sempre ouço isso, né? O escolhido não tem escolha. Verdade. E ele sempre falava assim para mim, eu não consigo dormir sem orar. E naquela curiosidade, né? Muitos, eu não diria falsos amigos, mas naquela ilusão que essas pessoas, tem muitos que continuam até hoje, mas era o que eles viviam, né? Era a realidade deles. Então, a realidade deles, eles queriam mostrar para outros. E o Ezequiel, naquela curiosidade, se afastou do Senhor, de conhecer aqui fora. E naquele período, eu me recordo que eu ficava triste de vê-lo. Mesmo eu não estando, eu ficava muito triste de vê-lo fora do caminho do Senhor. E durante aquele período, ele disse que começou a mudar os sentimentos por mim, de uma amizade muito bacana. A gente era muito amigos mesmo, de compartilhar a vida, os sentimentos. E aí diz ele que o sentimento começou a mudar. E esse sentimento começou a mudar e ele começou a voltar a orar com mais intensidade. Ele fala que uma das orações dele era assim: Senhor, meu desejo é
ter uma esposa, ter filhos e estar no altar do Senhor adorando com os meus filhos, com a minha esposa, ter uma esposa que adora o Senhor. E ele diz que passou a ter essa oração: Senhor, eu quero que mude essa realidade. E aí eu me recordo, Elias, que o dia que ele voltou para os caminhos do Senhor, eu me recordo desse dia assim com muita clareza. E eu me recordo que quando ele chegou à noite daquele culto e disse que tinha voltado para os caminhos do Senhor e compartilhou, sabe, aquele sentimento, eu comecei a chorar na hora. E eu não entendi aquilo, mas já era o Espírito Santo trabalhando. Já era o Espírito Santo trabalhando. E aí, alguns meses depois, a gente já estava junto, aquele sentimento de amigo passou a mudar e a gente começou a namorar. E aí, em um convite que viria um pastor, ele era de Presidente Prudente na época, o nosso regional, ele estaria, e naquele dia, através de um louvor, eu me recordo que quando eu vi, eu estava lá na frente, de mãos levantadas aos prantos e rendida aos pés do Senhor. E aí eu compreendi porque aquele sentimento de tanta alegria quando eu vi o Ezequiel voltar para os caminhos. Eu compreendi o porquê daquele choro aquele dia, porque aquele dia eu já estava sentindo a presença de Deus. E quando eu me converti ao Senhor, em um dos momentos acho que mais difíceis da minha vida, porque eu estava passando por um vale. Mas o Senhor, naquele dia, resolveu chegar nesse vale. Mudou tudo, né? E dali por diante mudou tudo. E Jesus, ele tem esse poder. Onde ele chega, ele muda. Onde ele chega. Ele muda tudo. E eu quero saber da irmã, para a irmã dividir pra gente um momento difícil que a irmã passou nessa caminhada com Deus. Um momento difícil. Um momento difícil? Isso. Porque assim, servi-lo não é fácil. Nós seríamos dois hipócritas de sentar aqui e falar que é muito fácil servir Jesus. É perseguição, é Bíblia, né? No mundo tereis aflição. Estende bom. Então são momentos difíceis que a gente passa. Eu gostaria de saber da irmã, um momento difícil que a irmã viveu no ministério, servindo a Jesus. Olha, irmão, foram vários. Como você mesmo disse, não é fácil. Sim. Né? Os ataques são diários, os levantes são diários, né? O inimigo, ele não cochila, ele não para, ele não dorme. Mas eu acho que um dos momentos mais difíceis assim do trajeto é quando pessoas tentam atingir o seu caráter com Cristo. Os levantes que tentam atingir o seu caráter. Eu me recordo de um período onde houve pessoas usadas para destruir, sabe? Essa história com Jesus, para destruir essa caminhada, para destruir todo esse processo de construção. Porque eu sempre falo para as pessoas assim que vida com Cristo é diária. Todos os dias você está construindo essa caminhada. Todos os dias. E aí eu me recordo de um levante assim para destruir mesmo. A pessoa citou que o desejo dela seria destruir. Enquanto ela não nos vesse caídos, prostrados, ela não desistiria. Então eu lembro que esse processo foi muito doloroso. E o processo de tentar entender que aquilo também era um ataque maligno, de tentar separar o humano do espiritual, né? De ir para aquele versículo, não é, né, na carne, Espírito. é o espírito, são espíritos de levantes, de contendas, de guerras espirituais mesmo. E eu entendi que aquela pessoa, ela estava sendo usada, sabe? E ela veio para ser usada assim num processo foi no trabalho de destruir amizades, por ciúmes, por amizades. E aí o inimigo, ele sabe, né? Ele sabe.
Ele sabe a sua trajetória, ele sabe aquilo que o Senhor tem para a sua vida, ele sabe aquilo que o Senhor deseja. Entre tantos caminhos difíceis, essa questão de tentar atingir o seu caráter é um dos mais difíceis, entre tantos outros. Eu vivi situações de saúde também, quando nós quase perdemos o Pedro Henrique com 1 ano e 6 meses. O que aconteceu? Que foi muito difícil também. Foi um dia que pareceu anos. O Pedro Henrique, ele tinha 1 ano e 6 meses. E aí o meu pai, ele estava tentando abastecer a caminhonete dele. E ele estava com um tambor de diesel, tentando fazer esse abastecimento com a mangueira. E ele puxou e não veio. E aí ele virou as costas para pegar uma outra mangueira. Enquanto ele virou as costas, o Pedro estava perto e ele puxou. E veio. E ele ingeriu esse diesel. E aí ele já perdeu o fôlego. E aí meu pai, quando virou, percebeu que ele estava engasgado. E aí catou ele. E aí meu pai corria e gritava. Falava, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O Pedro está engasgado, o Pedro está engasgado. E eu pedi o Pedro e ele não entregava. E ele não conseguia passar o Pedro para mim. E ele tentava e ele puxava pelo nariz, pela boca. E eu falava, pai, baixa nas costas dele, baixa nas costas dele. E aí ele batia e ele puxava de novo pelo nariz e nada do Pedro voltar. E eu falava, me dá ele. Quando ele ia me dar o Pedro, ele puxava de volta, já chorando, desesperado. E eu pedindo a misericórdia do Senhor. E eu gritava, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Vamos pro hospital. E aí eu me recordo que eu, naquele desespero, falava, meu Deus, nos ajuda. Meu pai tentou de novo. Pedro já estava roxeando, já assim, virando para trás já. E aí, naquele desespero, naquela angústia, meu pai fez a tentativa de puxar de novo e bater nas costas. Aí ele jogou para fora tudo aquilo lá. Gente, eu acho que foi um dos piores dias, assim. Eu não posso nem falar que eu imagino, porque é só quem vive. Deus. Mas assim, hoje que né, eu sou pai recente, então assim, a gente nem sequer imagina como é que é. Meu Deus. Mas é por isso que eu falo, né? Nosso Deus é um Deus de milagre. Deus que nós servimos, ele é um Deus de milagre. Lucas 1,37 fala assim que para Deus nada é impossível. Nós servimos a um Jesus do impossível. Sim. Ele é um Deus do impossível. Ele já fez o impossível na minha vida. Ele já fez o impossível na vida da irmã. Eu quero saber da irmã, quando foi que a irmã sentiu Deus de verdade pela primeira vez? Que teve um encontro com Deus? Porque eu costumo falar assim, irmã, que estar na igreja não é ser a igreja, né? Irmão que tá lá, mas é a mesma coisa de não estar. Exato. Mas divide pra gente quando foi que a irmã teve o seu primeiro encontro com Jesus, que acendeu aquela chama que falou, opa, peraí, esse é o caminho, não tem outro. Eu quero conhecer de perto esse Jesus. Nossa, irmã Elias, como eu disse, quando a minha história do Ezequiel começou, a gente falava muito sobre Jesus. E aí ele voltou logo em seguida, né, para os caminhos. Glória a Deus. Ele voltou logo em seguida. E a gente sempre compartilhava, eu, ele, minhas primas, às vezes ele tentava nos ensinar a cantar, né? Ele tinha orado pedindo uma esposa que cantasse, mas eu não cantava nada. Não, e ele canta bem. Eu lembro que no meu ensaio pro casamento ele ficava assim, não é assim, vamos assim, ele ficava me ensinando. Ezequiel, eu falo pra ele que ele tem um chamado para ensinar, porque ele entende mesmo, né, dessa área. Ele consegue alcançar assim, alguns lugares que só quem estudou, que fez uma faculdade de música, ou ali, né? Eu convivi com a filha de maestro, que era a Neuzeli, e a gente via assim, essa facilidade de ensinar. Então, assim, ele tem essa facilidade. Então, a gente conversava muito sobre, a gente tinha esses momentos dele ensinar a gente a cantar os louvores, porque eu cantava muito, eu ia bem nas músicas, né, antes de conhecer Jesus.
tentava tagarelar as músicas, mas quando chegava os louvores era difícil. E louvor é mais difícil, né? É verdade. Louvor é muito mais difícil. E aí, assim, a gente sempre falava muito de Jesus. Quando a gente se sentava assim para dialogar. E eu me recordo, embora senti Jesus no dia da minha conversão, eu não sei explicar para vocês. Eu não vi quando eu saí do banco. Diferente, né? Eu não vi. Eu não consegui, assim, ter esse tato de quando eu tinha, qual foi o momento, se alguém chegou. Eu não me recordo disso porque era tanta presença. E olha, gente, de verdade, eu sinto Jesus lavando louça. Eu sinto Jesus o tempo inteiro em coisas tão simples, às vezes, que é para as pessoas tão corriqueira e tão boba. Eu sinto Jesus. É a simplicidade, né? Eu sinto Jesus. E aí, assim, eu me recordo que ele ainda afastado um dia, a mãe dele chegou. Ele morava perto do trabalho, tinha um quartinho que ele havia alugado. Estava eu, ele e minha prima. E a gente estava até brigando com ele para comer direito, ele estava muito desleixado em se alimentar direito. E a mãe dele chegou de uma maneira tão sábia. Ela era dura nas palavras, sabe? E não tinha meio termo com ela. Ou vai ou racha. Ou você vai, ou você vai. Você não tem. Você não tem outra escolha. E aí eu me recordo que aquele dia o Espírito Santo usou ela com muito amor para falar para ele assim: filho, não tem outro caminho. Não tem. Até quando você vai ficar, sabe, afastado? E naquele dia, antes de me converter ao Senhor, eu senti uma presença tão poderosa ali. Quando nós olhamos, estávamos os três chorando. Eu, ele e minha prima. Sentindo aquela presença. Sentindo aquela, sabe, palavra de amor que veio, aquela exortação em amor que veio ali. Mas, em específico, assim, no dia da minha conversão, foi muito poderoso. Foi muito poderoso, assim. A presença do Senhor. Eu só não consigo me lembrar do louvor. Até hoje, todas as vezes eu tento lembrar o louvor. Quando ele tá cantando na igreja, eu me derramo, que eu falo, meu Deus, é esse aí. Quando eu tento lembrar o louvor, Esquece. ele não me vem à mente. E é um negócio assim, e foi poderoso demais. Ele falava de levantar as mãos e se render. E eu me recordo assim, de uma forma poderosa, o Espírito Santo falando comigo, poderosamente. Foi muito forte. Claudir, ali eu sou muito amigo do pessoal do Avivamento Bíblico, de todos os jovens ali, converso, brinco com todos, tenho um carinho muito especial por irmão Alaor também, né, que a gente é desde a infância, desde pequeno, e assim, eu vejo que a senhora e o seu esposo, vocês são muito envolvidos ali no meio dos jovens, né, tem esse ambiente. E hoje, na visão da irmã, eu quero saber o que a irmã tem visto, que Jesus tem falado para essa geração jovem, e que nós jovens estamos com ouvidos tapados a escutar a voz do Espírito Santo. A gente tem uma galerinha boa ali. Tem uma galerinha boa que tem buscado. Mas assim, eu e Ezequiel, a gente sempre conversa muito. Embora nós já estamos um pouquinho, a gente sempre fala que nós estamos velhos já. Nós já estamos velhos. Às vezes a gente olha um pro outro e fala assim, eita, meu bem, nós estamos chegando numa idade já, né? 40 chegou. Mas a gente gosta dessa galera ainda, jovem. A gente gosta demais de estar no meio deles. E assim, sempre que tem os retiros, às vezes a gente não acampa junto com eles, mas a gente está sempre por lá. Às vezes na igreja eles estão lá e a gente está lá adorando, pulando com eles. Mas eu percebo que assim, ao mesmo tempo que há uma busca, né, aquele desejo pelo Senhor quando estão ali, eu percebo que
o estar junto ali envolve, traz esse desejo, mas quando eles se desconectam um do outro, que cada um vai para sua realidade, né? Cada um vai para o seu dia a dia, eu percebo que há esse distanciamento, assim, de como se Jesus estivesse ali só no coletivo. Individual, nada. E aí, às vezes, bom, de repente eu posso estar enganada e eu quero estar enganada, né? Mas eu percebo que é uma geração que às vezes tem que estar juntos e tem que estar juntos para essa busca, e talvez o dia a dia delas, que é o ordinário que precisa acontecer com Jesus, de entrega, de ver Jesus na simplicidade das coisas, de haver essa busca mesmo, assim, sabe? De não precisar haver um retiro, de não precisar haver um encontro, de não precisar haver, sabe, um evento extraordinário, para que haja essa entrega de deixar Jesus fazer o que ele deseja fazer, sabe? Porque Jesus tem tanta coisa. Eu falo sempre isso pro Pedro em casa, eu falo, filho, Jesus tem tanto a fazer em vocês e através de vocês. Porque a palavra, né, ela diz isso em Provérbios, né, sobre a juventude, sobre essa entrega na juventude, sobre aproveitar essa juventude. Aí eu olho para a vida de Davi, era tão jovem, tão jovem, tão jovem, entendendo o pastoreio num ato simples. Era uma obrigação na vida ordinária. Era a vida ordinária de Davi acontecendo ali, pastorear ovelhas, mas com excelência. Por quê? Porque o meu pai me pediu, que eu preciso fazer com excelência. Então, a trajetória de Davi, ela começou ali, nos atos simples do dia a dia da vida dele. O chamado, o aperfeiçoamento do chamado de Davi começou ali. E às vezes eu vejo que há uma juventude alheia para aquilo que o Senhor deseja fazer neles e através deles. Irmã Cleodir, eu gostaria que a irmã agora falasse pra gente se em algum momento dessa sua caminhada você já chegou a pensar em parar, em desistir. E por quê? Em parar? Eu acho que não. Já tive momentos difíceis. Muito difíceis, assim. De repente as forças parecerem que estavam indo embora. Mas eu acho que de parar nunca, irmão. Eu sempre fiz uma oração e eu me recordo dessa oração desde o princípio, assim. Eu sempre pedi isso ao Senhor. Senhor, nunca me deixe olhar para trás. Nunca me deixe olhar para trás. Porque de onde o Senhor me tirou, não quero voltar mais. De onde o Senhor me resgatou, eu não quero voltar mais. E essa sempre foi uma das minhas orações, assim, Jesus, eu quero sempre avançar, por mais falha, por mais dificuldade, por mais dores que existir no caminho, por mais tristezas, porque vai haver. O cristão, ele precisa entender isso, que tem tristeza, tem dor, tem abandono, tem traição, tem, sabe, tem tudo no meio do caminho. Você vai experimentar de tudo. Você vai experimentar, sabe, de vários vales. Você vai provar igual eu provei, né, dessa situação do Pedro, eu provei, né, dessa traição na esfera de amizades e não parou, eu provei disso de novo depois. Sempre vai ter, né? Eu quase perdi depois o Lucas também, no segundo dia, na maternidade. Então, assim, o diabo já tentou vários ataques, mas vários ataques, dos mais profundos que vocês imaginarem.
Eu e Ezequiel, a gente já passou tantos vales no casamento, assim, sabe? Aquele período de adaptação. Vocês viveram isso, né? Sim. São duas pessoas diferentes. São completamente diferentes. Uma toalha em cima da cama, ela vira um monstro. É tipo isso mesmo, é tipo isso. Um sapatinho fora do lugar ali. Então, assim, a gente vive várias esferas, né? Vários momentos da vida. Mas a minha oração sempre foi essa: Jesus, nunca me deixe olhar para trás. Nunca me deixe ter o desejo de voltar atrás. E olha, gente, eu costumo dizer assim, por onde eu passo, por onde eu vou, com quem eu falo, sabe? Assim, eu costumo dizer isso para as pessoas: não tem nada melhor do que Jesus. Não tem nada melhor do que provar de Jesus. Aquele versículo que fala: vinde, provai de mim e saber que eu sou bom. Ele é bom. E quando você prova dele, você não tem mais o desejo de voltar atrás. Não tem. Eu sempre peço essa graça ao Senhor. Senhor, não me deixe ter o desejo de parar nem desistir. Embora alguns vales sejam muito difíceis. E eu quero aproveitar e pedir para mandar um conselho para quem está passando por um momento difícil, tanto na caminhada cristã, quanto na vida pessoal. Quem está passando, principalmente na igreja, está pensando em desistir. E para quem desistiu e não está mais no caminho do Senhor, quero que a senhora aproveite esse momento e deixe uma mensagem para essa pessoa. Bom, foi como eu disse, vales vão ter sempre. Vales vão existir sempre, porque o próprio Jesus disse, né? Tem de bom ânimo. Eu venci. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, eu digo assim para as pessoas: vai para a palavra, vai para o secreto. Como você disse, de você provar o Espírito Santo, o batismo lá, essa experiência surgiu de onde? Do secreto. Secreto com Deus. Do secreto. Irmão Elias, a coisa mais fácil é ser crente na igreja. A coisa mais fácil que tem é você estar ali adorando ao Senhor no coletivo. A coisa mais fácil que tem é você botar uma roupa bacana, um sapatinho legal, ir pro culto nas quintas, nos domingos, no sábado, não sei, qualquer outro dia. Isso é o mais fácil de viver o cristianismo. Isso é o mais fácil. Agora eu digo para as pessoas assim: prove Jesus. Prove. Vá para o seu secreto. Fecha. Faz igual Mateus diz. Lá em Mateus 6. Vá. Fecha a porta. Entra. Sabe, se derrame. Fala. Rasga o seu coração. Às vezes eu tô lá lavando louça e eu tenho que parar. Porque de repente o Espírito Santo me pega. E eu começo a dialogar com o Senhor. Ele é meu amigo. O Espírito Santo, ele é nosso amigo, né? Jesus fala: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu deixarei o Consolador, o Espírito Santo, que ensina, que sabe, que orienta, que dá sabedoria, que dá instrução. Ele está o tempo todo. Eu digo assim: Jesus, o Senhor é meu cheiroso. O Senhor é meu lindo. Então eu digo para as pessoas: vá para esse lugar. Procure esse cheiroso, esse lindo. Diga para ele, mas diga assim com toda a verdade do seu coração: Jesus, eu estou assim, sabe? Eu estou assim, meu coração está assim. Eu estou sentindo isso. Porque às vezes, irmão, a gente mascara para a sociedade os nossos sentimentos. A gente pode esconder de todo mundo quem somos. Eu sempre digo para as pessoas: quer saber quem é Cleudir? Pergunta para os meus filhos. Pergunta para Ezequiel. Vocês vão saber quem é Cleudir. A brava, a chata. Só quem convive. Só quem sabe, é exigente, sabe? E Jesus nos conhece
íntegra, nós não temos como mascarar diante dele. Então, se você está passando por dores, por lutas, por dificuldades, corre para os braços dele. Diga a ele assim, sabe? Onde você estiver, às vezes você vai estar no seu trabalho e aquele sentimento de dor, de angústia, de perseguição vai chegar. Diga para ele, Senhor, eu tô aqui. Tô aqui, Jesus, eu sou teu filho. Eu sou teu, não sou de mais ninguém, eu sou teu. Eu quero viver o que o Senhor tem, o que mais ninguém tem para mim. E eu creio que ele chega. Então, se você está, de repente, longe, entenda que não tem outro amor, não tem para onde você ir. Pedro diz, para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Não tem lugar. Para onde? Então, assim, quem foi encontrado por essa graça, não vai ter nenhum lugar que te cabe mais. Quem foi selado por esse amor um dia, que foi tocado por ele, não vai ter nenhum lugar. Você pode procurar no mundo inteiro, você pode ir para todos os lugares, você pode obter todas as riquezas, todos os seus sonhos alcançados, mas se você não tiver Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, só tem um caminho. Só tem uma verdade. E só vai ter uma vida. Verdade. Perto de Jesus. Porque longe dele, dor você já vai ter diariamente. Como ele disse, neste mundo tereis aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo, como eu disse. Então, situações contrárias e dores, lutas, adversidades, nós teremos, porque nós não viveremos, né, uma vida como cheia de ilusões, né? Como muitos às vezes pregam, né? Vem pro evangelho. É fácil. Vem que é facinho, você vai enriquecer, você vai isso, você vai aquilo. Não, irmãos, para com isso. Você vai ser perseguido igual a Paulo, você vai ser de repente açoitado em algumas áreas, igual Silas, talvez preso. Talvez encarcerado, como nós vemos aí em alguns países, tantos vivendo cárceres, prisões, açoites, mortes pelo evangelho. E nós muitas vezes reclamamos ou questionamos. Ah, meu Deus do céu, o irmão não falou paz do Senhor para mim. Ah, não vou mais naquela igreja não, porque né, o pastor não vem me visitar, fulano não passou por mim, não falou comigo. Ô, irmão, para com isso. Para com isso. Sabe, o evangelho é muito maior do que isso. O reino é maior do que isso. A vontade de Jesus é maior do que qualquer picuinha. Sabe, a presença de Jesus, ela tem que ser o que nos basta. A graça de Jesus, o favor, só o fato de sermos escolhidos, de sermos chamados de filhos. Filhos. Lá em Atos ele diz que ele nos elegeu, nós fomos eleitos antes da fundação desse mundo. Alguém que fez esse mundo planejando para nós. Ele só fez porque ele já havia planejado nós. Ele só fez porque já havia construído nós em seu coração. Porque em Salmo fala, Salmo 139, vocês foram formados desde o ventre, ali ó, no ventre, na formação do ventre. Ele estava lá. Se uma mãe se esquecer de um filho, ele jamais vai se esquecer. Vocês foram formados de uma forma maravilhosa. Olha só o que diz o salmista. Se você for para as profundezas do mar lá, ele vai estar. Se no mais altos céus, ele lá vai estar.
do lugar que está. Então, assim, nós não temos para onde ir. Irmão, eu sempre falo isso, eu falo, Jesus, eu posso estar sem qualquer coisa. Eu não quero riquezas. Eu nunca pedi riquezas para o Senhor. Eu nunca pedi, sabe, essa loucura de, às vezes, tem pessoas que, né, já chega e fala, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Não que isso seja errado, de jeito nenhum. Sim. De jeito nenhum. Porque a palavra do Senhor, ele fala que nós, nele, em fidelidade a ele, nós teríamos uma vida abundante. Ele tem o melhor para os seus filhos. Assim como ele entregou a Davi, assim como ele entregou a José, assim como ele entregou a Salomão. Ele tem o melhor, assim como ele entregou a Abraão. O melhor dessa terra os filhos comerão. Mas se nós perdermos essa presença, de nada vale. Então eu sempre digo, Senhor, Pai, antes de qualquer coisa, a sua presença. Eu quero ser rica da sua presença, Pai, porque que vai valer? Do que vai valer eu estar em alguns lugares sem a tua presença? Ter coisas, de repente não ter a tua presença. Não que eu não deseje coisas. Não que eu não tenha sonhos, claro que eu tenho. Sim. Mas o que eu deixo para as pessoas é isso. Sabe, busque essa presença. Busque essa presença. Não se contente em viver longe de Jesus, porque nunca vai valer a pena. Jamais. Irmã Claudir, se a senhora pudesse voltar num tempo e sentar numa mesa com o seu eu no começo do Evangelho, no começo da caminhada cristã, que conselho a senhora daria? Seu eu começando no Evangelho. Talvez seria das oportunidades. Lembra que eu disse para os jovens aproveitar essa juventude? Aproveitar as oportunidades com Jesus. Mergulhar, sabe? E mergulhar mais. E mergulhar mais, em deixar o raso ir para o profundo. Ontem eu vi a palavra, o pastor ministrava sobre o texto de Ezequiel, onde fala isso. Esse texto, né? Das águas que precisam submergir as nossas vidas, né? Elas não podem só dar no calcanhar, nos joelhos e nos ombros. Com o Senhor a gente precisa mergulhar e talvez, diante de circunstâncias assim contrárias da época, diante do que eu entendi, o que era o Evangelho, o que era o reino, talvez se eu tivesse essa oportunidade lá atrás, assim, de sentar e falar, Claudir, faça diferente. Mergulhe no reino do Senhor. Mergulhe nessa presença. Não deixe, sabe, de viver o profundo no Senhor. Priorize a palavra, assim, com intensidade. Talvez eu teria estudado. Talvez eu teria feito lá atrás, sabe, muitas coisas que eu não fiz. Uma teologia. Eu comecei, tá estacionado. Porque depois vem a correria, filhos, casa, tudo, né? Tudo passa a ser mais difícil. Mas não impossível. Mas talvez esse mergulho assim mais profundo de viver o reino, de viver, falar assim, Senhor, o que o Senhor deseja? Eu quero estar no centro. No centro. Hoje essa é a minha oração. Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Eu quero ver a minha casa no centro da tua vontade. Porque uma coisa é o que eu desejo.
né? Os meus planos, os meus sonhos, as minhas vontades. Outra coisa é viver o centro da vontade de Jesus. Porque Ele tem um plano original para mim e para você. Então eu tenho dito isso para Ele: Senhor, se nós estivermos fora dessa rota, nos dê a oportunidade de fazer o retorno e voltar para esse lugar original. Porque o que é do Senhor vai ser sempre maior, melhor. Então viver o plano original dele. É isso. Clodir, a gente está chegando no final do nosso programa, mas tem duas perguntas que eu deixo no roteiro, que eu falei para mim mesmo que eu não vou tirar elas. E eu quero fazer essas duas últimas perguntas para a irmã. A primeira é a seguinte: se a senhora pudesse sentar numa mesa com Jesus 5 minutos, a senhora está frente a frente com Jesus 5 minutos, a senhora tem 5 minutos para falar com Ele, o que a senhora falaria para Jesus? Qual seria a sua ação diante de Jesus 5 minutos? Não tem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Mas você tem 5 minutos com Jesus. 5 minutos com Jesus. Deus. Irmã Elias, eu acho que eu adoraria. Acho que seria impossível não adorá-lo. E render gratidão. Gratidão a Ele. Eu acho que seria isso, essa adoração. De levantar as mãos, adorar Ele. Como tem um louvor que diz isso, né? Então vou levantar as minhas mãos e louvar tudo que tem meu. Aleluia. Acho que seria isso. E dizer para Ele: muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Porque já não tinha mais lugar para mim. E o Senhor me encontrou. Então, seria isso, adorá-lo. Dizer o quanto Ele é precioso. Quanto eu sou grata pela redenção, pelo favor. Não só da minha vida, mas da vida de tantas pessoas, da minha casa. Da minha casa, quando eu olho na minha casa, eu vejo tanta graça, Deus. Que bom. Quando eu olho os meus filhos, quando eu olho a minha vida, eu falo: Jesus, o que seria de mim sem a tua graça? Então, acho que eu diria isso: obrigado pela tua graça, pelo teu favor, obrigado pela cruz, obrigada por ter aceito. Porque Ele poderia não ter aceito. Ele poderia não ter aceito. Ele se despiu de toda a glória. Ele poderia ter dito não para essa humanidade caída e que continua caída em vários aspectos. Então eu acho que eu diria isso: obrigado por essa graça, por esse amor. E salve mais pessoas, encontre mais pessoas, porque viver a eternidade sem Ele deve ser horrível. Deve ser horrível. Irmã Clodir, a senhora teve 5 minutos com Jesus. A senhora agradeceu pela graça dele na sua vida. E Jesus olha para a senhora e fala assim: olha, minha filha, hoje à meia-noite eu venho te buscar. É claro que nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas vamos ser assim dizer que depois desses 5 minutos com Jesus, ele olha para a senhora e fala assim: olha, minha filha, hoje às meia-noite eu venho te buscar. O que a senhora faria no seu último dia na terra? Jesus te busca meia-noite. Seu último dia na terra, o que a senhora faria? Eu acho que eu ia aproveitar os meus o máximo. Acho que eu ia aproveitar. Acho que eu faria um culto em casa, assim, como a gente sempre faz, esse momento de adoração. Dizer sobre esse amor, como eu sempre digo para os meus filhos, para Ezequiel, a gente fala esse tempo todo um pro outro, sabe? Para as crianças,
quanto a gente ama eles, o quanto eu acho que eu ia chamar eles para esse momento de adoração e dizer o quanto é importante estar nessa presença, para eles nunca perder Deixar isso essa ligado. presença, que eles podem perder tudo, menos essa presença. Eu acho que eu queria juntar todos os amigos, as pessoas e dizer isso a elas. Vocês podem perder tudo, menos essa presença. Vocês podem se ver sem muitas coisas, menos sem essa presença. Salmo 51. Sem essa presença, de nada vai. O Salmo 51, ele fala isso. Ele vai dizer, Davi, na sua oração, é isso que ele fala. Pela oração, ele falou assim, olha, Davi era rei. Ele falou assim, Jesus, pode tirar o reinado, pode tirar a coroa, pode tirar o ouro e a prata, mas não tira a sua doce presença. De nada vale. O que seríamos nós sem essa presença? Eu acho que eu gritaria isso a eles. E seria isso. Acho que viver esse... Ia estar adorando. Eu acho que eu gostaria de estar nessa adoração. Junto com eles, como a gente sempre faz, essa adoração em casa ali. Seria isso. Irmã Clodir, eu vou fazer agora com a senhora um bate e volta, que a gente tem o costume de fazer aqui. Vou fazer uma pergunta e a senhora responde com uma palavra apenas. Eu estava com medo dessas perguntas. Vamos lá então para o nosso bate e volta? Bora. Deus é. Pai. Jesus é. Amigo. O Espírito Santo é. Meu auxiliador. Meu amigo também. A Bíblia é. Vida. Fé é. O que vai me levar ao céu. Graça é. Única. Milagre é. A vida. Um louvor. Um louvor. Nossa, um louvor. Boa. São tantos. Mas eu Louvor que te amo bondade de Deus. Um versículo. Um versículo. O Senhor é meu pastor. Na versão original, no grego, e de nada, ele não e não terei falta, né? De nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na versão original, né? Normal. Sim. No grego, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele não me faltará. Seria isso. Às vezes eu confundo ao explicar. Ele não me faltará. Porque é essa a versão original, né? Não é que nós não teremos falta de nada. Porque as pessoas acham que nada vai faltar, né? O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar na caminhada com Ele. Não. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele. Um ministério. Palavra. Isso pra mim é até interessante, porque eu conheço a Cleodir do louvor. A Cleodir da palavra pra mim é tipo assim, é interessante escutar isso. Meu Deus, eu não estou mais no louvor. Não? Não. Agora tá na palavra. Eu tenho orado há algum tempo. O Senhor tem falado comigo algumas coisas. Eu sempre soube que o meu chamado original não era louvor. Louvor eu aprendi, porque eu me converti através do louvor, sempre foi uma paixão, assim, algo que de fato eu amo. Eu amo o ministério de louvor. Tanto que eu me converti através de um louvor. Mas a palavra, ela sempre mexeu demais comigo. A palavra sempre foi, assim, fundamento assim dessa busca, sempre foi a palavra. E tem acho que uns 2 anos que eu venho orando assim, Senhor, eu quero ir para o centro da tua vontade, como eu disse. Eu quero ir para o centro da tua vontade. E o ano passado eu pedi para me afastar do louvor,
porque o Senhor vinha falando algumas coisas comigo a respeito de alguns chamados específicos na palavra. E onde eu vou, constantemente o Senhor usa pessoas para falar comigo sobre um chamado específico que é com mulheres. E o Senhor tem me posicionado nesses lugares. Eu tenho buscado essa graça, essa direção. Tenho pedido para o Senhor me direcionar para estudar, para buscar mais. E inclusive esse curso de teologia é um dos projetos de retomada, entre outros. Eu tô fazendo teologia muito bom. Meu A gente Deus, aprende tanta coisa simples maravilhoso. que muda. Eu falo assim, eu sempre gostei muito do louvor. Eu sempre gostei de compor. Eu tive a oportunidade de vender letras e eu também sempre orei muito para Deus me dar a oportunidade de gravar. Mas assim, irmão, que eu digo, Deus conhece meu coração. Eu nunca orei querendo reconhecimento, aplausos, nunca. Mas eu sempre orei pedindo assim, Deus me dê a oportunidade de gravar uma canção minha para mim ter gravada. E Deus, Ele me deu essa oportunidade. E eu lembro que depois que eu gravei, a gente estava uma vez no Monte Orando, estava eu, a Laura, a minha família, e aí Deus usou o irmão Alaor, falando assim, e ele me queria na palavra. O meu chamado era a palavra. E ali eu também comecei a buscar mais. Hoje eu sou mais na palavra também do que no louvor. Eu sempre Bem uso mais. isso. Todos os lugares que a gente vai, onde a gente pisa, assim, Quando eu cheguei em Inocência, na nossa ida para lá, Sim. para Inocência, há 6 anos atrás, nós ficamos lá quase 4 anos. E já vai fazer 3 que nós estamos de volta. Ou fez 3. Então, assim, desde o primeiro culto que eu fui de um pastor de outra cidade, e ele destrinchou, assim, através do Espírito Santo, conduzindo ele foi usado para falar, assim, as minhas orações no secreto. E ele falou muito a respeito de tudo, essa questão do chamado, de tudo. Aquele dia Deus foi... E constantemente o Senhor fala comigo. Irmã Cleodir, quero agradecer a irmã por ter dedicado esse tempo para estar aqui, para contar um pouco da história de vida da irmã, para dividir um pouco do seu ministério. E o que eu posso dizer é que a sua família, a sua casa, a sua igreja está nas orações minha da minha casa, minha da minha família. Que Deus abençoe seu ministério. Que esse ano de 2026, ainda esse ano que nos falta, que Deus venha fazer mais ainda o impossível na sua vida, na vida da sua família. Que Deus possa abrir portas onde não há porta para a senhora, para o seu esposo, para o seu lar, e dizer que a senhora é um espelho. Tem pessoas que se espelham na senhora, no seu ministério. Então, que Deus te abençoe e que essa seja a primeira de muitas. Espero vê-la aqui novamente, mas eu queria aqui também entregar essa lembrancinha. É uma caneta personalizada e um marca-bíblia do nosso podcast. Já vai ser muito usado lá nas anotações. E assim, as minhas palavras para a irmã é isso. Que Deus abençoe grandemente, mas grandemente mesmo. E agora eu vou deixar a senhora, se quiser mandar um abraço, quiser mandar um beijo para alguém, é a hora. Eita, na verdade eu quero agradecer também, né? Como eu disse aqui na entrada deste lugar, nesse ambiente, é muito bom ver pessoas que estão buscando viver o centro da vontade do Senhor. E é um prazer estar aqui. Amém. Não sei se eu disse isso no início, mas é um prazer. Acho que eu só me apresentei dizendo o nome. Mas é um prazer. Quando eu recebi esse convite, eu disse, gente, que projeto legal. E aí eu fui pesquisar sobre, eu fui olhar e eu fiquei encantada pensando assim, meu Deus, que coisa linda. 2 pessoas, 2 jovens se posicionando na presença de um pai zeloso, vencendo todas as dificuldades, as limitações, que só vocês sabem, né? Que existem. Então, vencendo todas as barreiras, talvez o olhar de desaprovação
lá fora. Pessoas dizendo talvez que vocês sejam loucos. Ou sei lá mais o que, né? Porque a gente, quando se coloca na brecha, a gente ouve de tudo. A gente passa por tudo, né? Então, quando eu entrei aqui, eu fiquei, gente, assim, de verdade. E naquela oração inicial, eu senti muita presença nesse lugar. Muita presença de Deus neste lugar. E eu quero dizer que é um prazer dizer para vocês, como eu profetizei naquela oração, que vidas serão alcançadas através desse sim que vocês disseram ao Senhor. Eu creio. Através de vocês estarem nessa brecha, que de repente para vocês podem parecer simples. Mas não perca a visão. Não perca a visão. Seja como Caleb. Não perca a visão. Fiquem firmes. Porque é maravilhoso isso aqui. Esse projeto, tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Vai chegar em muitos lugares. E vai frutificar como vocês não imaginam. Porque os planos do Senhor são maiores. Amém. São melhores. Eu tô muito feliz. E eu quero dizer isso a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada por... Eu tô muito feliz, porque sempre quando alguém... né? Às vezes a gente ouve algumas coisas, né? Fala assim, Di, você... A gente se espelha em você. Hoje à tarde a gente conversando com o Adriano Freitas, ele tá numa obra ali de frente de casa, e eu falo que Deus, ele prepara tudo, né? O tempo inteiro. E aí a gente tava falando sobre isso. Sobre ser espelho para uma sociedade carente de pessoas a quem se espelhar. E Paulo diz, nós somos cartas vivas de Cristo. Nós somos cartas vivas. Então eu fico assim, diante do Senhor, eu falo sempre isso a Ele. Pai, obrigado por essa graça. Nos ajude a viver isso de verdade, a ser mesmo, sabe, aquilo que o Senhor nos formou para ser. Porque o mundo está carente, o mundo está necessitado dessa luz, dessa presença de Jesus. Jesus não vai descer de novo, a não ser quando voltar para buscar a igreja. É nós que seremos essa luz. Somos nós. Então, obrigada. Quero deixar um abraço para todo mundo, para minha galerinha que está lá em casa. Inclusive, eu sou acostumado a falar tio Zica, ó. Tio Zica. Queremos o senhor aqui, viu? Aí, ele é o próximo. Fala, olha lá. É, deixa ele. Quase que quando me falaram que tinha canção, eu falei, meu Deus, eu não sei cantar em playback. Eu Mas falei pra é isso. a Maria da Verenda, falou assim, ela vai, eu peguei e falei assim, eles são acostumados com instrumento, eles não estão Instrumento. acostumados com Gente, de verdade, quando alguém fala assim pra mim, playback, eu fico em desespero, que eu nunca cantei com playback. O Ezequiel sempre, né, acompanhou, o Pedro, alguém. E na verdade é por isso, eu falo assim, que as minhas limitações e uma das questões de estar indo pro meu chamado original é essa, porque eu sei que esse não é o meu chamado original. Mas é isso, gente, um abraço para todo mundo que está assistindo, que vai assistir, e o meu desejo é esse, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame favor, graça, presença. E para os meus, como eu sempre digo a eles, não vamos perder mais tempo nesse mundo. Vamos estar sempre perto de Jesus. Não perca tempo com nada, porque tudo é passageiro. Tudo é passageiro. E é isso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe grandemente esse projeto. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe o povo de Deus, que eles não se cansem, nem se fadiguem, mas que eles prossigam, firmes, constantes, sempre abundantes na obra, sabendo que não é vão no Senhor. Amém? É isso aí, galera. A paz do Senhor Jesus, muito obrigado por ter ficado conosco, por estar conectado com a gente, né? Envie esse vídeo para quem precisa
ver, compartilha, deixa o sininho, amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês mesmo e que vocês continuem conectados com quem, Clodir? Conectados com Deus. É isso aí. Coisa A paz linda. do Senhor, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço. Um abraço, gente.